hoje nós estamos aqui em mais um PharmaCast e agora com um convidado mais que especial. Ele veio diretamente lá do Rio Grande do Sul, aqui diretamente para o nosso programa. Muitos conhecem e você ainda que não conhece vai se encantar com ele. O nome dele é Edu Pharma, mais conhecido como Edu Abreu. Seja muito bem-vindo, Edu. Muito obrigado Lato, pelo convite. Vamos falar sobre gestão, sobre dinheiro, sobre todo o aspecto de negócio, do negócio farma, sem nunca esquecer da parte técnica, da parte ética, que as pessoas acham que é uma coisa ou outra e tem como fazer tudo muito direitinho e ganhando muito dinheiro. Vamos falar de din-din hoje, então. É a coisa boa que todo mundo quer saber. Edu, conta um pouquinho antes pra gente como é o seu trabalho, o que você desenvolve, para o pessoal que ainda não te conhece e conhecer. Bom, antes de falar sobre o meu trabalho em si, eu acho importante falar sobre a minha história, porque eu nasci em farmácia, eu fui criado dentro de farmácia de manipulação pelos meus pais, e isso me fez ver todo o trabalho que eles tinham no dia a dia, de ter que dar conta de tudo, conta do relacionamento deles, conta de colaboradores, do crescimento do negócio, problemas que o negócio era envolvido, e eu resolvi fazer faculdade de farmácia para seguir a carreira dos pais. Sempre quando eu estava me formando, os meus pais estavam muito mal. Tanto no relacionamento deles, estavam se separando, na verdade, ao mesmo tempo em que a farmácia estava em derrocada. Poucos anos antes, era a farmácia mais conhecida do estado, uma das mais conhecidas do Brasil, com ISO 9000 e Diaba 4. Só que logo depois estava lá embaixo. Isso me colocou muita gana, porque eu vi os meus pais não terem a ajuda que eles precisavam. Muitos colegas que se diziam amigos sumiram na hora que precisaram de ajuda e várias consultorias que apareceram na época só serviram para sugar o dinheiro deles. E eu falei assim, quando eu tiver condições, eu vou ajudar da maneira que meus pais não tiveram. Eu não vou deixar outras pessoas passarem pelo que meus pais passaram. E eu consegui depois resgatar a empresa, desenvolver a empresa, crescer muito a empresa deles. E tenho a minha própria farmácia agora, estou abrindo filial, mas o meu trabalho se tornou uma educação de negócio. Tem toda a parte comportamental que eu tenho que trabalhar com os donos de negócio, porque eles têm que fazer a liderança deles. Então, eu trabalho isso muito através da mentoria, onde eu organizo 7 pilares do negócio, que é a parte de finanças, processos, pessoas, marketing, vendas, inovação e planejamento. A gente faz todo esse trabalho de organização através de mentoria, além do meu trabalho como consultor e como professor nos meus cursos, curso de vendas, curso de gestão de pessoas e o curso de precificação. Além desse processo de consultoria que você dá, você ajuda eles também em outros aspectos? Sim, porque, na verdade, eu acho que existe bastante a questão de mostrar fazendo. Então, eu sou um farmacêutico empresário e que também educo outros empresários. Então, no momento em que eu estou fazendo algumas coisas, as pessoas estão vendo que dá para ser feito, ou também estão vendo até as minhas fraquezas e dificuldades que eu também passo, porque todo mundo tem, né? Ninguém aqui é Superman. Então, o próprio acompanhamento que as pessoas fazem do meu dia a dia, por exemplo, no meu Instagram, que é uma conta bem ativa, é a mais ativa conta de gestão do mercado, o engajamento muito alto. Então, as pessoas estão vendo ali aqueles conteúdos que eu vou distribuindo, às vezes com reflexões um pouco ácidas, porque é o meu jeito de dar uma pinicada, né, de fazer as pessoas refletirem, assim como alguma live que eu faça ou algum convidado que eu tenha para ter algum conteúdo especial, mesmo que gratuito, né? E é por isso que eu falo, tem gente que vem e fala assim, nossa, eu vi teus cursos online lá, os gratuitos, o seminário que tu fez, nossa, aprendi muita coisa, ganhei 10 mil, e eu respondo, poxa, se de graça ganhou 10 mil, imagina me pagando. Bacana, bacana. E é isso, né? O sucesso do cliente é o sucesso da gente também. Sim, eu encontrei gente aqui ontem, né? Mais de uma pessoa, né? Encontrei um casal, eu não lembro a cidade agora deles, mas eles vieram falar comigo, assim, quietinho, né? O esposo dela é um dentista, mas eu não lembro a cidade. Eles fizeram a consultoria de precificação em dezembro. E aí, como é que tá a implementação? Não, a gente tá bem, não sei o quê, tá indo legal, assim.
bem calminha ela falando, né? Tá muito bem, não sei o quê, papapá. Tá, mas e o lucro? A gente bateu quase 40% de lucro mês retrasado. Poxa, 40% de lucro, cara. Faz a conta, uma farmácia média no Brasil hoje ela fatura R$ 100.000, né? Segundo dados da própria Fazenda do Brasil, né? E 40% é 40 mil, é 40 mil de resultado operacional do teu negócio. 40 mil, depois de pagar tudo, pagar o teu próprio salário, teu trabalho, sobrou 40 mil por ano. Por ano é R$ 500.000 num ano de lucro, né? E ela não tinha isso, ela tinha nem 20, né? Era uma empresa que realmente não tinha muito desempenho econômico. Então, quando eu escuto alguém me abordar, e nem sempre eu conheço todo mundo assim de primeira, porque é bastante gente, né? Pô, tu vê ali o teu cliente, que é um colega teu, que não teve educação de gestão financeira, eu também não tive, né? Mas eu acabei aprendendo por necessidade grave, que eu contei da família. Aí tu vê a pessoa indo bem assim, nossa, dá um arrepio. Dá um arrepio, Dá um arrepio, cara. Quem gosta de ajudar se arrepia. Não é sobre dinheiro, é sobre ajudar pessoas. É ter propósito, né? É. Propósito faz toda a diferença. Inclusive, a gente estava tendo uma conversa no podcast anterior que falava justamente dessa questão do propósito. O que a farmácia entrega para o cliente de valor, né? E o cliente percebe esse valor, não só no produto, mas no serviço, no orçamento e até mesmo na imagem. Edu, hoje, o que você consegue ver no mercado que o pessoal tem alguma deficiência, tem uma dificuldade, ou que não sabe explorar determinado assunto, determinada área? O principal ponto é organização da gestão. A maioria abriu a empresa, ou montou a empresa, ou comprou a empresa, e ela é uma empresa que serve como um autoemprego. Então, e é uma coisa clássica do Brasil e também do mundo, tem livros que inclusive falam sobre isso. Mas na nossa área, na área magistral, isso aí é bem grave e bem notável, que as pessoas elas sabem muito de área técnica, elas vêm para um evento como esse, por exemplo, aqui no Congresso, e elas visitam muito os estandes de fornecedores de insumos e de embalagens, né? E elas fazem cursos de cosmetologia, dermatologia satelital, que são coisas de formulação, mas a parte de gestão, elas não se preparam muito. Elas vão em palestras de atendimento, mas o atendente não está aqui. E ela não consegue ter, muitas vezes, a capacidade de ensinar depois lá. Entendeu? Porque ela não tem nem tempo organizado para poder fazer a transmissão dos conhecimentos que ela teve aqui. Então, é uma questão de método de gestão. O que mais falta hoje no mercado é método de gestão. As empresas, os donos das empresas que trabalham dentro, eles estão quase que o tempo inteiro no operacional, quebrando galho, submersos na operação do negócio, tendo uma empresa totalmente dono-dependente, a gente chama isso de empresídio, onde o máximo que eles conseguem ficar 2, 3 dias fora, até que eles conseguem descobrir métodos de poder fazer o negócio funcionar sem eles, né? Então, sem dúvida nenhuma, enxergar a farmácia como um negócio. E o negócio é uma empresa comercial rentável e que funciona sem você. As pessoas, os meus colegas, precisam enxergar a farmácia funcionando sem eles. Funcionando sem eles. Eles têm que ser a estratégia do negócio. Eles têm que ser a aquisição de clientes. Eles têm que ser o pensamento a longo prazo. Eles tem que ser a área criativa, o desenvolvimento do negócio. Mas eu gosto muito de formulação, beleza. Vai para o laboratório balcão, mas coloca alguém para desenvolver. Porque todo negócio ele tem 3 aspectos. Tem um aspecto técnico, que é fazer produtos e atender clientes. Esse aspecto técnico de uma farmácia. Tem o administrativo, que é abrir as portas da empresa, é pagar conta, é treinar colaborador, fazer o básico do treinamento para manter em dia. Nosso corpo você toma banho todos os dias, né? Recomenda-se. Né? O treinamento também tem que fazer com constância. Isso é administrativo, manter a casa em ordem, para aquilo que já foi treinado não se destreine. Pagar conta, registrar não sei o quê, tirar um relatório. Isso é administrativo. E tem também a parte do desenvolvimento.
quer desenvolver teu negócio, quer empreender o teu próprio negócio, quer subir andares do empreendimento, né? Subir o teu prédio. E não tem como fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Então, se o dono do negócio ele quer focar na área técnica, ele vai ter que ter alguém dando conta do administrativo e alguém dando conta do desenvolvimento. Uma pessoa consegue fazer uma coisa e meia no máximo. No máximo, 2 já não consegue. Então, tendo essa clareza, tu consegue catar pessoas, buscar pessoas, ou um sócio, né? Ou um funcionário que possa fazer isso por você e gerar resultado. Mas tem que ter método. Uhum. Isso é muito importante porque, principalmente nas farmácias que estão começando e se inserir no mercado magistral, tem essa dificuldade de compreensão. Muitas vezes por falta de recursos, né? Porque como está começando, os recursos às vezes são escassos, né? Então ele acaba se submetendo e fazendo vários processos ao mesmo tempo. Não consegue ter essa visão de escalabilidade, né? Fazer o negócio ficar por conta própria. Sim. Mas aí é porque quando a gente está muito preso num operacional, a gente não consegue enxergar o que tem que ser feito, porque está preso ali. Então, tem uma coisa dentro do Jung, Carl Jung, da psicologia, né? E ele fala sobre a figura da escada. A figura da escada é quando tu tem que sair do ambiente onde tu tá, ou pelo menos no mesmo ambiente que tu está, tu sobe uma escada e te olha de cima. Então, essa é uma visão que a maioria não tem, porque eles estão o tempo inteiro dentro do lugar, ali dentro. E quando tu tá dentro de uma confusão, tu não tem o que fazer. O melhor que tu pode fazer é subir numa escada e olhar a confusão de cima. Porque de dentro da confusão, tu não consegue resolver ela. Tem que sair dela, olhar, diagnosticar, pensar o que fazer, e aí tu vai pra batalha. Né? Então, no meio do furacão, cara, é rezar para sobreviver. É o máximo que tem, é só Deus. Né? Agora, Deus faz muito pela gente, menos a nossa parte. A nossa parte é conseguir olhar as coisas com distância, às vezes até com uma certa frieza, para poder fazer cálculo, para poder pensar, para poder escutar os outros. No dia a dia, não dá nem para parar para dar feedback para colaborador. Né? Então, dá para fazer melhor, mas tem que saber sair do operacional. E também tem que ser uma constância, né? Tem que ter constância, não pode ser só uma vez. Que isso, às vezes, fica muito cômodo, faz uma vez e às vezes esquece o processo e vai para lá abaixo. Com muita coisa na vida, né? Tipo dieta. As pessoas acham que vão emagrecer porque vão fazer uma dieta. Elas não vão emagrecer, elas vão perder algum peso e que depois elas vão recuperar. Porque o que importa no resultado, para não ter efeito sanfona, vamos dizer assim, para não ter efeito sanfona numa dieta, tu precisa ter uma constância. E essa constância, ela não é um projeto, ela tem que ser um hábito. Então, tu tem que aprender coisas novas, tu tem que começar a praticar, tem que melhorar durante esse processo, sabendo onde tu tá, onde tu quer chegar. Então, se tu tem 100 quilos e tu quer ter 80 quilos, tu tem uma meta, tem uma insatisfação, tem uma meta para tu chegar, tu vai traçar um caminho. Nesse caminho vai ter exercício, alimentação e suplementos, tá? Beleza, eu vou ir para lá, ok? Vou ir para lá. Então, e exercícios, né? Vou ir para lá, ok. Se tu começar a ir e parar no meio do caminho, tu não vai chegar no teu resultado. As pessoas acham que, e mesmo que cheguem em um mês lá no resultado, porque usaram algum medicamento milagroso aí do mercado, depois volta tudo, porque o cérebro não foi treinado. A gestão é a mesma coisa. Tem farmácias que estão com 100 quilos de custo e elas precisam ter lucro, tendo no máximo 85 quilos de custo, fazendo a metáfora. E para conseguir aliviar o peso da empresa, ou elas têm 100 quilos de falta de clientes, elas têm 100 quilos de rejeição de orçamentos. Elas têm problemas, elas têm que enxergar para onde elas têm que ir e elas vão ter que cumprir com esse caminho. O problema é aguentar o processo. Esse é o problema.
Fala-se muito de propósito, eu acho muito bonito, eu também falo sobre isso, mas propósito é legal desde que haja disciplina, né? Dá para dar autonomia para o teu time, dá para ser amigo das pessoas do teu time, desde que eles não faltem com a disciplina. E tu também não. Então, se o dono ou a dona de negócio eles querem ter resultado, eles vão ter que criar novos hábitos. Vão ter que desaprender algumas coisas que eles já aprenderam para ter lugar para entrar uma coisa nova. Isso é tipo trocar o HD. Tem que trocar o HD por um SSD, né? E tirar 4 de RAM de um pente 600, colocar um pente 2300 com 24 de RAM e vambora. Às vezes tem que trocar o hardware também do teu negócio. Às vezes tem que trocar o software, tem que fazer a coisa funcionar. Mas cara, é hábito. É hábito, não pode ser um projeto. Educação é importante, a gente sabe. E mais importante que isso é a ação, como você falou. Agora, a questão de educação. A gente vê muitas farmácias perdidas, não sabendo para onde ir. Tem vários conteúdos na internet, tem sobre diversos assuntos, mas às vezes com tanta informação ela fica perdida. O que ela poderia fazer nesse primeiro momento? Vamos diagnosticar a farmácia que está com problemas de faturamento, que é o problema que eu entendo, relato. O que a gente pode direcionar para esse caso? Essa questão de volume de oportunidades hoje que a gente tem no mercado é tipo armário de mulher, né? Não sei se tu é casado ou não, mas geralmente a mulher abre o armário e a maioria das pessoas que vão escutar esse podcast são mulheres, elas sabem que eu brinco com isso. A mulher abre o armário, tem lá uma montanha, tem uma loja ali dentro e ela fala assim, tô sem roupa. Acontece. Não é assim? A gente senta no sofá, pega o controle para ligar lá para ligar o Netflix, não é? Sim. E tu perde 10 minutos escolhendo. Por quê? Porque tu não sabe o que tu quer. A Alice, no País das Maravilhas, ela chega numa encruzilhada e que é aonde bifurca, né? Aonde é uma bifurcação, não é nem uma encruzilhada, é uma bifurcação e ela para e pergunta pro gato, para onde que eu vou? E o gato fala para ela, o gato de botas, né? Fala para ela assim, depende onde tu quer chegar. E ela diz, eu não sei. Daí ele diz, então qualquer caminho resolve, qualquer caminho serve. Então, quando uma pessoa tem um problema, eu gosto muito de pensar no GPS. Vamos pensar no Waze, ou no Google Maps, ou no Uber. No momento em que tu abre um desses dispositivos, a primeira coisa que vai ter é um ponto no mapa, que é tu. Ele faz os sistemas de triangulações múltiplas e define naquele mapa aonde tu tá naquele momento com o teu dispositivo. Pá, tá aqui. Ok. Aí tu digita o endereço. E nesse momento aparece o ponto B do mapa, que é lá, certo? Até este momento em que tu não abriu o dispositivo, tu é apenas nada. Tu abriu o dispositivo, tu é um ponto no mapa. Tu digitou o destino, aparece o destino e aparece o caminho. Então, o caminho, ele aparece quando tu sabe para onde tu quer ir. Que nem a Alice não sabia. Então, quando uma farmácia ela tem um problema financeiro, ela sabe o que ela quer. Ela quer ter lucro. E muitas nem medem, tá? Mas ela quer ter lucro. Ela quer ter, sei lá, receber o prolabore dela de R$6.500, R$10.000, mas ela quer ter mais R$40.000 de lucro, certo? Ela sabe onde ela quer chegar. Neste momento, em relação ao lucro, ela sabe o que ela quer, mas ela não sabe onde ela está, porque ela não faz DRE, ela não faz análise financeira, ela não sabe nem quanto tem de estoque, ela se entope de estoque, ela aproveita tudo que é promoção, e quando ela vai ver, ela tem 12 meses de estoque, ao invés de ter, sei lá, meio ano no máximo, né? Ela comprou coisa que está vencendo matéria-prima, ela não sabe nem contabilizar a perda, ela não sabe registrar contas, ela não tem um acompanhamento via software, ou via planilha, ou via papel que seja para poder acompanhar o desempenho econômico do seu negócio. As farmácias hoje, quando elas chegam em mim, a grande maioria acompanha seu desempenho pelo faturamento. E o faturamento, ele é do ego. O lucro é do bolso.
né? Então, quando eu estou comparando o meu faturamento de hoje com o meu faturamento do ano passado, eu não estou vendo, por exemplo, que neste momento agora está faltando minerais quelados no mercado, certo? E o cálcio, que era R$ 80 o quilo, está chegando a 250. Então, se eu só olho o meu faturamento, eu não olho o custo do cálcio, que é um exemplo, o meu lucro caiu. E teve inflação, teve dissídio salarial, o IGPM do aluguel aumentou 30% por ano. Então, se eu olhar só meu faturamento, eu não olho os meus custos, o meu lucro reduz e eu falo, eu não estou ganhando mais dinheiro. Claro que não. Tu não está reembutindo os custos no preço de venda, porque tu nem sabe quais são os custos. Então, em relação a finanças, o problema é saber aonde está. E para isso elas precisam ligar um dispositivo, né? Que é a análise financeira. Diferente de vendas, por exemplo, vendas é diferente. As pessoas, elas estão insatisfeitas com o que elas têm e elas sabem o número delas, elas sabem quanto estão vendendo e sabem quanto está sendo rejeitado. Então, elas têm mais satisfação e elas têm o GPS das vendas delas de saber qual é o problema. Mas daí é o contrário, elas não sabem onde querem chegar. Por quê? Porque elas não estão acostumadas a fazer uma dissecação das vendas. Então, eu acho muito bonito falar de humanização, falar de propósito, mas vamos falar de número, caramba, para não falar palavrão. Então, cara, tu tem que olhar a dissecação das tuas vendas. O que é isso? Tem que entender que ticket é diferente de cliente, né? Por exemplo, se a gente mexe no Farmafácil, eu quero uma listagem de clientes. Eu consigo, em alguns segundos, chamar uma listagem de clientes, que é diferente da listagem de tickets. O que é ticket? Cliente vezes frequência que eles vieram no período, certo? O que é ticket médio? O gasto médio por cliente. Quando as pessoas entendem esse jogo, que existe cliente, frequência, que gera um número total de tickets, e existe ticket médio, eu começo a entender como trabalhar o meu sucesso de vendas. Porque, eu preciso aumentar minhas vendas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso, eu vou treinar meu atendimento. Cara, não vai resolver isso. Isso não vai resolver. Por quê? Porque não está dissecando o teu trabalho, porque o teu problema hoje é falta de cliente. Tu vai trabalhar o teu público para trabalhar o atendimento e dar um ticket médio um pouco maior. Beleza, vai subir 5%. Vai subir talvez 20% durante um período e vai baixar de novo. Porque tu tá perdendo cliente. O teu problema está no churn, que é perda de base. Então, tu tem um churn de, sei lá, de 5% ao mês. Vamos dizer que tu tenha 1.000 clientes por mês. Todo mês tu perde 50. Então, tu precisa repor 50 clientes novos para se manter em 1.000. O problema é que as pessoas estão o tempo inteiro focando na aquisição e não estão focando na retenção. Então, e manter o cliente. Então, o teu churn, que é a perda da base, aumenta muito. E para conquistar um cliente novo, tu não conquista. Tu compra. Cliente a gente compra, tem um custo, né? Então, tu vai gastar com visitação, vai gastar com marketing digital, vai gastar com um monte de coisa. Com materiais, com carro do visitador, com Uber, o que seja. Então, esse custo de aquisição ele é muito alto. Então, tu não consegue adquirir um volume tão grande. Então, é muito mais fácil tu não perder e continuar adquirindo para aí sim aumentar tuas vendas. Então, o que as pessoas fazem de errado? Elas sabem o ruim, não sabem bem onde querem chegar, porque elas não têm o dado aqui, né? O dado que é aonde que está o problema. É que nem no médico, o médico está com dor no joelho, tudo bem, toma anti-inflamatório. Mas ele nem viu se eu tenho algum problema, uma artrose, uma artrite, um deslocamento, um entorse, só me dá um anti-inflamatório. É isso que acontece muitas vezes no nosso mercado, só dão um anti-inflamatório. Mas vamos fazer um exame. Tá, vamos ver como é que tá a tua perda de clientes aqui. Como é que eu faço isso? Bom, tem comparações de listas para fazer, tem método para isso, né? Tá, mas os teus clientes estão vindo quantas vezes por semestre? Não sei. Entendeu? Então, não saber essas informações, tu vai ficar infeliz com o que tu tem, mas tu não vai saber onde chegar. Porque tu só tá infeliz. Existe uma relação que você consiga ver ou que você tem percebido? Exemplo, o meu custo para aquisição de clientes é X, agora para manter o meu cliente é Y. Qual é o Sim. alcance dessa relação? Sim.
Historicamente, fala-se no número 10, tá? Mas hoje o número é um pouco acima de 20 vezes. Então, por exemplo, se tu pegar um programa de fidelidade hoje muito bem implementado, com boas táticas de pós-vendas e relacionamento com o cliente, que não é apenas e-mail marketing no pensamento de marketing como publicidade, marketing mesmo, com conteúdo, com inbound marketing, com relacionamento, com tudo para fazer de pós-vendas, uso contínuo, o que for, né? Esse trabalho aqui é um trabalho de baixíssimo custo. Pega, por exemplo, o Cashback Pharma. É um aplicativo que está já com integração com o Pharma Fácil, custa R$ 197 por mês. É nada. É muito barato. Sim, é dado, certo? Só que esse sistema, tu aperta 2 botões, tu descobre quem são os clientes que vieram no primeiro trimestre, que não vieram no segundo trimestre, ou quem são os clientes de 2022 que não vieram em 2023 ainda. Tu tem o poder na mão para apertar 2 botões e iniciar uma campanha direta para essas pessoas, né? Então, tu praticamente não tem um custo para fazer essa ação. Tu pode ter um custo de gente tendo que mandar mensagem ou contratar um automatizador, um sistema de envio que não é lista, né? Então, é um custo muito baixo. Vamos botar aí R$ 400. Com R$ 400, tu consegue manter 100 clientes a mais do que estava mantendo. Agora, quanto custa para pegar 100 clientes novos? É tráfego pago, publicidade, visitação, como você comentou. A agência. Exato. Só uma agência 500 pila, no mínimo, se for só para preparar material mais ou menos para o teu Instagram, tá? Se for uma agência que trabalha estratégia, ela vai te cobrar no mínimo 1.000, certo? Se tu for trabalhar tráfego, tu não vai gastar menos de R$ 500 por mês. Então, uma agência mais ou menos, tá? Com um tráfego mais ou menos, vai no mínimo 1.500. Mas no mínimo 1.500. Para fazer isso aqui. Tu não vai conseguir 100 clientes. Não consegue nem 10 com isso daqui. E ainda tem um agravante do tempo, né? Porque você vai ter que investir um tempo nisso até ter esse retorno. Ou seja, a gente está comparando 1.500 com R$ 500, que são 3 vezes, certo? E a gente está comparando também 100 clientes mantidos contra 10 conquistados. São mais 10 vezes. 10 vezes dá 30. Então, hoje é um número entre 20 e 30 a diferença entre a manutenção, o custo de manutenção e o custo de aquisição. Eu não sou contra a aquisição, eu tenho visitador na minha farmácia, faço marketing online, tenho várias páginas, tenho várias landing pages, tenho formulários das minhas farmácias, tenho tráfego, que eu mesmo gerencio, inclusive. Faço tudo isso daí. Mas eu trabalho muito mais aquilo que eu tenho, porque, como diz um ditado muito antigo, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Pô. É tão antigo isso, por que não escutam? Quer saber por que não escutam? Com esse dado não se ganha, se vende? Não é isso, cara. É porque o nosso mercado foi acostumado com a aquisição. Se tu olhar hoje o nosso mercado, as consultorias que abrangeram o mercado magistral ao longo do tempo e que também trouxeram benefícios, mas elas foram muito focadas em visitação e depois com a chegada do digital na parte da prospecção em si. Ou seja, ela era uma prospecção através de intermediário profissional, que é o médico, a Nutri, e depois ela pegou essa onda da prospecção do digital. Se tu olhar para o nosso mercado hoje, tu quase não encontra pessoas que trabalhem a sistematização dos negócios na retenção de clientes. Tu não vê isso. Tu vê uma ou outra pessoa falando de bom atendimento, de atender bem, de comunicar o propósito, mas mesmo assim, nem sempre com um método implementado de retenção. Tu entende? Agora, método de visitação, tem aos montes, é commodity no nosso mercado hoje. Agências para fazer prospecção digital, tem, um monte. Mas e dentro do nosso mercado? Como é que estão as iniciativas processuais, método para retenção de clientes? Nesse processo de retenção de clientes, vamos dar um exemplo 1. Identificação do perfil do cliente. O meu cliente, ele é um cliente que só consome cosméticos. Então, eu vou identificar o perfil primeiro desse cliente para poder trabalhar só em cima dele. Posso fazer isso. Posso fazer isso porque
Eu costumo brincar, né, sempre quando eu tô com os meus mentorados de gestão, quando a gente vai fazer trabalhar marketing, tem uma expressão muito comum no marketing que é target. Eu preciso targetear, eu preciso saber quem é o meu alvo, né? Eu não posso, por exemplo, quando solteiro, ir para uma festa e pegar qualquer coisa, não é? Tu tem que ter um alvo. Então, tu vai pra balada, tu vai olhar, vai olhar, vai olhar e tu vai ter um alvo, tu tem um padrão, tem um gosto, né? Então, no marketing, tu tem que definir quem é teu público-alvo, senão é tiro de 12. É a mesma coisa, chega numa festa, dá um tiro de 12. Em quem pegar, tu pega. Entendeu? Não dá. Então, o relacionamento humano, independente se ele é numa festa, na vida pessoal, ou na empresa, ou qualquer outra coisa, ele continua sendo um relacionamento humano. Ele funciona da mesma forma. Eu poderia fazer outras várias metáforas aqui. Então, com o teu público-alvo, tu precisa definir quem é. Porque se tu vai trabalhar com mulheres de 30 a 50 anos que querem cosméticos, é diferente de mulheres de 50 a 60 anos que querem cosméticos. É completamente diferente o que tu vai falar. Mulheres de 30 anos, muita mulher solteira ainda, até 50 anos, que está no período da menopausa. De 50 a 60, já passou isso daí. Tem umas já viúvas, divorciadas e com os filhos com 20, 30 anos de idade. Elas têm o dobro da idade da de 30. Ambas querem cosméticos. Qual é a linguagem que tu fala para elas? Porque para cá, tu vai falar de disposição física. Tu vai falar de libido na questão da atratividade. Aqui, para mulher de 50 a 60, tu fala de libido para ela com o esposo. É uma outra libido, é manutenção do relacionamento. É vivacidade. É conseguir acompanhar os netos. Então, o cosmético que ela está usando aqui é para se sentir jovem. O cosmético da mulher de 30 é diferente. Ela não quer sentir jovem, ela quer sentir poderosa. Né? Então, mesmo mulheres usando o mesmo produto, a comunicação ela é diferente. E se tu não acerta a comunicação, tu erra. E esse é o principal desafio que tem hoje nas farmácias, é sair atirando para tudo que é lado. É esse que é o pecado. Sai de tudo que é lado, ou atira de tudo que é jeito, tipo loja de 99, e não inovam nas coisas que já fazem. Então, elas já fazem as mesmas coisas que já faziam, e eu sempre fiz assim, né? Tipo o barco afundando, sabe? Eu sempre fiz assim, né? Então, o mundo tá mudando tão rápido, cara. É tanta coisa. A gente tá vendo aí o aplicativo novo do Instagram, o Thread, né? Bateu 1 milhão de usuários em 1 hora. Muito rápido. O Facebook levou 10 meses, o Instagram levou 2 meses, ele levou horas para conseguir isso daí. Deve bater 10 milhões em 2, 3 dias. Né? É um recorde que está acontecendo. A velocidade é muito rápida hoje e o que as pessoas querem de cada coisa mudou muito. Então, tem pessoas, por exemplo, assim, elas estão infelizes lá. Vou pegar o exemplo de você, software. Está infeliz lá com o software dela. Dá muito trabalho, não sei o quê. O suporte não me atende. Mas é um trabalhão fazer a migração. Ela nunca fez para saber se é um trabalhão. Então, as pessoas, muitas vezes, elas preferem estar insatisfeitas com o que ela já tem, porque elas têm medo do talvez bem melhor. Então, o medo da mudança paralisa as pessoas e mantém elas na mediocridade do médio, de aceitar o médio. Mas é assim mesmo. Se acostuma com os problemas. Não, mas é assim mesmo. É tipo, quando tu vai no médico, é normal ficar esperando. Cara, não é normal ficar esperando no médico, cara. Tu marcou horário. E tem que atender um horário que tu falar. Por que sempre que a gente vai no médico a gente tem que esperar? Tá errado isso daí. Tá muito errado. O meu visitador, por exemplo, ele tem uma ordem muito clara. É no máximo 30 minutos de espera em visita não agendada. Visita agendada, 20 minutos, pode ir embora. Vai embora. Por quê? Porque tu também tem horário. Tu não é uma pessoa solta no mundo para ficar lá aguardando. Tu tem o teu próximo compromisso, né? E
Se tu é um cliente, um paciente que marcou um horário para ser atendido pelo profissional, tu tá pagando, caramba. Então tu tem que ser atendido. Não dá para aceitar o errado. Ah, mas é que sempre foi assim. Não aceita. Não aceita isso. Ah, mas os fornecedores estão vendendo tudo com meio quilo, só precisa de 50 gramas. Então acha um de 50 gramas. Compra só do cara de 50. Ah, mas daí é mais caro. Claro que é mais caro, ele teve que fracionar mais vezes. Quanto que é? Que é meio quilo que vai vencer ou 50 gramas por um pouco mais que não vai vencer? Tem que escolher. Então, só que as pessoas continuam tomando algumas decisões que não são boas para o negócio delas, porque sempre fizeram assim. Ah, mas não é normal eu gastar 4.000 reais com vencidos na minha farmácia? Todo mundo gasta isso. Tá todo mundo com rejeição de 50%? Não tá, não. Eu tenho um monte de cliente com rejeição em 20%. De 20 a 25 é o melhor lugar que tem para rejeição. 10% é ruim. Tá baixo, tá muito baixo o teu preço. Tá todo mundo comprando. Tem que ter rejeição. Mas não dá para ser 40%. Ah, tá todo mundo mal, todo mundo sem lucro. A minha cliente que me abordou tá com 40% de lucro. Eu também. Vários clientes meus também. Então, as pessoas se pegam em conversinhas para se convencer de quanto tá ruim. E vou dar mais um exemplo. Eu participo de vários grupos de WhatsApp. E daí, é muito comum, no meio do mês, ou lá pelo dia 20, a semana do dia 20 é a pior semana de faturamento das farmácias, tá? Aí sempre tem alguém que vai lá, abre o grupo de WhatsApp e fala o seguinte: gente, como é que tá o faturamento do mês aí para vocês? Tá ruim também? Já viu isso? O Já é comum as comparações. que essa pessoa quer? Ela quer que outras pessoas digam que tá ruim Para ela se autoconvencer. para ela se autoconvencer que o problema não é ela, não é a gestão dela, é o mercado. Ah, os clientes não estão comprando, como se o Brasil não tivesse 200 milhões de habitantes, tá? Então, esse mês tá ruim para todo mundo. Cara, eu tenho cliente batendo recorde todos os meses, tá ruim para um monte de gente, mas estão batendo recorde. E não precisa que fale dos meus resultados, fala dos resultados dos outros, inclusive, de quem eu ajudo. Tem muita gente não contente com o resultado da média, fazendo por conta própria. Por quê? Porque, cara, o que a tua mãe te dizia quando tu era criança? Você não é todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Cara, é só seguir o conselho da mãe. Não seja igual a todo mundo. Edu, nas suas consultorias e mentorias que você dá, que é muito presente, muito forte, o que o pessoal tem, assim, primeira ideia ou primeiro insight depois que tem esse primeiro contato, para sair um pouco fora da caixa? O que eles veem de diferente ou a principal mudança que eles têm? Quando a gente está falando de mentoria, tá? Que é um pouco diferente da consultoria de precificação, que é curso com tecnologia e acompanhamento. Mas na mentoria, a primeira coisa que as pessoas veem é que elas não dominam as áreas do negócio. Elas se dão conta de que elas não dominam aquilo tudo e elas se enxergam no GPS delas e qual ponto que elas têm que chegar. Então, o primeiro insight delas é: por que eu não entrei na mentoria antes? É isso que elas falam sempre. Eu não tô aqui me gabando, não tenho nada. Puxa, como é que eu não pensei nisso antes? É isso. Na precificação, a primeira coisa que elas se dão conta é: eu não domino meus números. Nada. Quase nada. Né? E eu recebi um relato agora, hoje é sexta, ontem, quinta-feira, de uma cliente minha da precificação, a Débora. Ela implementou a precificação agora há pouco tempo e ela falando assim: eu nunca vendi tanto na minha vida, porque a precificação não é para aumentar preços, é para aumentar o desempenho de vendas para gerar mais lucro, né? E ela falou assim: a gente está vendendo muito, porque ela acertou o ponto dela. Então ela se deu conta de que ela está aplicando agora um método. Então, o meu trabalho é fazer as pessoas enxergarem aquilo que elas não estão fazendo e que elas deveriam estar fazendo. Esse é o meu trabalho. E para que elas trabalhem menos. Só que isso elas vão enxergar só depois. A tua pergunta é o que elas enxergam primeiro. Na mentoria eu não domino o meu negócio. Nem é um negócio, é em presídio. Né? E na precificação é domínio de finanças. Falta de domínio de finanças.
Nesses processos de mentoria, acredito que deu a acontecer aí uma mudança não só do gestor, mas toda a equipe dali para baixo. Até chega a acontecer alguma mudança cultural na empresa Sim. com frequência. Inclusive, muitos pedidos de demissão de colaboradores. É comum, porque quando tem a tua gestão atual, tu tem a tua equipe em status quo. Então tem gente ali que não serve mais para o teu negócio, mas continua ali. Porque tem gente que não quer trabalho, quer emprego. Então tá ali empregada no teu negócio com um nível de engajamento super baixo, mas tá ali cumprindo tabela. E como tu não tem sistema de gestão, tu não enxerga completamente isso. Às vezes tu até gosta de uma pessoa, porque tu, sei lá, tem algum tipo de intimidade com ela, mas ela não tá desempenhando bem e nem quer desempenhar bem. Quando tu começa a implementar sistema de gestão, começa a analisar resultados, começa a analisar o IPPF, que é o índice de produtividade, que não tem nada a ver com o faturamento para o colaborador, porque não funciona, começa a mexer. Então, começa a mexer. Essa pessoa aqui, ela tem que trabalhar de tal jeito, começa a estabelecer um pouco mais resultados esperados para as pessoas. Tu incomoda. Então, é normal, por exemplo, em qualquer lugar, quando tu mexe, realmente bagunçar para depois colocar em ordem. Né? Isso é um sinal de que está no caminho certo. Com certeza sim. É que nem pegar, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, a gente tem uma caixinha de Lego lá, uma caixa gigante de Lego, aquela amarela grande, tá? Se eu quero organizar o Lego, eu tenho que derrubar tudo e começar a juntar a peça grande, cor com cor, né? Separar o que é daquele Lego carrinho que eu comprei separado, do Lego monstro, certo? Então, eu preciso fazer algum tipo de bagunça, jogar as peças na mesa para depois organizar. Então, um programa de mentoria, ele não vai chegar assim dizendo o seguinte: pega a peça daqui, coloca aqui, pega a peça daqui. Não, a gente vai esmiuçar um pouco mais, a gente vai cavucar para entender, porque muitas vezes o problema não está na equipe, o problema está na liderança do dono. E às vezes vai doer. E vai doer, porque ele vai ter que se enxergar onde que ele está errando. Porque colocar o tempo inteiro culpa na equipe é um sinal de mediocridade, né? Ficar o tempo inteiro colocando culpa em alguém é vitimismo. O mundo muda quando a gente muda. Então, a gente precisa mudar o nosso jeito, então eu preciso me entender, eu preciso entender qual é o meu perfil psicossocial, eu preciso entender como é que eu reajo com as pessoas, eu preciso entender como é que é meu horário, aonde é que eu desperdiço o meu tempo, porque eu fico reclamando que o meu atendente não está performando bem, não está atendendo mais clientes, mas quantas tarefas importantes que eu faço por dia? Então, a gente precisa organizar essa pessoa para que ela tenha um desempenho bom. E quando ela tem um desempenho bom, ela vai olhar o resto de uma maneira diferente. Poxa, mas como é que eu estou aceitando aquela pessoa? Por que eu aceito que ela faça isso? Então, a gente vai trabalhar os limites de aceitação dessa pessoa aqui para que ela tenha um maior nível de desempenho. Encontrei uma outra mentorada minha agora no saguão do hotel. Abriram farmácia em março do ano passado, março de 2022. Nós estamos em julho agora, 1 ano e 4 meses, tá? A gente criou um plano para elas durante a abertura, que era em até 6 meses bater o ponto de equilíbrio, certo? E em até 18 meses, entre 18 e 24, a recuperação do investimento. Elas estão quase. Por quê? Porque desde o início elas investiram num método de trabalho, num método de coisas. Elas já cresceram muito mais do que era para ter crescido nesse período, porque elas aceleraram o negócio de maneira organizada. São 2 sócias, bem organizadas na divisão de tarefas, que é a área técnica, que é a área administrativa, que é desenvolvimento. Então, elas já pegaram desde o início tudo mexido e já vieram organizando e crescendo. Uma coisa que tem no nosso mercado hoje é farmácia elefante branco. Tu imagina que nessa sala agora botar um elefante branco. Ele é lindo, maravilhoso, mas a gente não consegue se mexer. Então a gente precisa cortar custos, precisa cortar contratos, precisa pintar a parede, metaforicamente, para conseguir ter um resultado de desempenho para essa empresa. Precisa andar umas casinhas para trás no tabuleiro para depois ir para frente de novo. Olhar, como você falou lá no começo da nossa entrevista, olhar de cima e enxergar o que é de problema. Né? Isso. E daí, por exemplo, eu tenho uma ferramenta para isso.
né, que é o diagnóstico do negócio farma. Então, eu desenvolvi um negócio muito profissional, onde a farmácia entra e é uma ferramenta que eu uso para analisar a empresa. Então, eu consigo analisar 7 pontos da empresa ali, com perguntas simples, perguntas rápidas, que o próprio dono da farmácia responde. Eu vou juntar isso daí com o crescimento que a empresa teve, com o faturamento que ela está tendo, com o nível de rejeição que ela está tendo. E eu consigo, em um pouco tempo, dizer assim, ó, o teu problema está aqui. Rapidamente eu consigo fazer isso aí. Por quê? Porque eu pratico, eu ensino, eu preciso de ferramenta para conseguir trabalhar. Meu pai me ensinou quando eu era pequeno que para martelar eu preciso de martelo. Martelar com alicate é meio difícil. Até dá, se tiver o jeito. É difícil. Martelar com chave de fenda, pô, vai estragar a bunda da chave. Dá para fazer? Dá. Cara, mas vai dar merda. Né? Então, para fazer a coisa certa, tem que ter a ferramenta certa. Falta no mercado, o pessoal não consegue entender que realmente uma ferramenta vai poupar o serviço dele de fazer muito serviço braçal, Sim, manual. sim, total, né? Vamos pegar o exemplo do próprio ChatGPT. Cara, eu não sei se os devs de vocês já estão usando. Se não estão usando, tem que usar, porque vai acelerar trabalho, né? Mas postagem no Instagram. Cara, tu pode pedir assim pro ChatGPT. Quero fazer uma sequência de postagens. É bem assim como eu tô falando aqui agora, tá? Gostaria de fazer uma sequência de postagens na minha conta do Instagram da minha farmácia, onde o meu público-alvo são mulheres de 35 a 55 anos. A maioria delas, segundo nossos dados, está querendo melhorar cabelo, pele e unha, emagrecer e ter uma imunidade mais forte. Só que eu preciso montar 10 postagens abrangendo esses 3 assuntos principais, de maneira que não seja o tempo inteiro apenas conteúdo. Eu quero fazer um pouco de conteúdo, um pouco de conexão emocional com elas e um pouco de entretenimento. Visto isso, por favor, eu gostaria de 10 sugestões de postagens, já com a chamada principal e uma pequena legenda com, no máximo, tantos caracteres. Aperta o botão, ChatGPT te apresenta 10 postagens, dividindo isso entre os conteúdos e o tipo de postagem que tu quer fazer para aquele público-alvo. Pegou a visão, pessoal? Olha só. É rápido fazer isso daí. E tu não precisa de uma agência para fazer isso para ti. Eu quero montar uma linha editorial. ChatGPT, gostaria de montar uma... Cara, eu tenho uma cliente minha de mentoria que ela montou uma linha editorial com todas as postagens para 3 meses depois que ela aprendeu a fazer a instrução certa para o ChatGPT. Quanto vale isso? Quanto vale isso? Anos de conhecimento. A mentoria é só alguns mil. Agora, quanto de dinheiro vai ganhar com isso? É algo a se pensar. Sai um pouco da realidade tradicional que ainda se segue, né? Eu acredito, como uma pessoa que trabalha com finanças e também por ser judeu, né, que tudo tem que ter retorno sobre o investimento. Tudo não. Tem coisa que a gente faz porque a gente quer fazer, quer dar retorno para o mundo, como doações, essas coisas. Mas o nosso negócio, todo custo, ele tem que ter retorno sobre o investimento. Então, se tu contratou pessoas, elas têm que dar retorno sobre o investimento que tu paga mensalmente para elas. Se tu contratou um software, tem que dar retorno sobre o investimento. Se tu contratou um mentor, se tu contratou uma agência, se tu comprou uma matéria-prima, se tu comprou uma embalagem, tudo tem que ter retorno. Se tu comprou um equipamento do teu laboratório, eu brigo muito com os meus clientes por isso. Não compre equipamento que não tem retorno sobre investimento. Ah, mas é que é bonito, tá todo mundo falando dele, vai ficar com uma qualidade melhor. A qualidade atual é ruim? Não. Vai aumentar a produtividade? Não. Então, botão foda-se. Não compra. Ah, esse aqui é quanto? 10 mil. Ontem mesmo me perguntaram, vale a pena eu comprar uma encapsuladora semiautomática, daquela com disco giratório? Quantas formas faz por dia? Tanto? Compra. Quanto que é? 25 mil. Compra. Cara, vai aumentar a produtividade. Ao longo do tempo vai se pagar. São máquinas que duram 10, 20 anos. É claro que vale a pena. Agora, comprar um negócio de 20 mil reais que não vai aumentar a produtividade, não vale a pena, é custo. Sim, é dinheiro que ela vai jogar fora e vai se iludir achando que aquilo vai resolver o problema dela. É a compra do ego. É a compra do ego. É a compra que tu faz para tirar foto, aí comprei.
Ah, já comprei clientes, agora nós temos um negócio tal. Tá, e daí? Tu vai atender melhor teu cliente com isso agora? Ele vai aumentar a frequência? Vai aumentar o ticket médio? Não? Então não compra. É pragmático, é número, né? Então é simples. Ah, eu quero comprar agora tal coisa, beleza. Qual é a previsão de resultado? Como assim? Não, tu vai comprar tal coisa e tem que ter um resultado. Não, mas eu não tinha pensado nisso, então não compra ainda. Segura. Ah, eu quero correr uma maratona. Cara, tu vai ter que contratar alguém para treinar, tu vai ter que assistir aula para treinar, vai ter que comprar tênis especiais. Tem que investir para ter um retorno que é a tua satisfação na linha de chegada. Não, cara, é só trazer daqui para cá no negócio é a mesma coisa. Qual tênis tu vai comprar, qual vai ser a tua alimentação, qual vai ser o hábito do teu negócio. Não adianta só ter a coragem para fazer a maratona. Tem que fazer todo o processo. Eu corri meia maratona agora, né? Foi minha primeira meia maratona há um mês atrás. Eu passei uma semana doído porque foi minha primeira meia maratona que eu fiz na vida. E o máximo que eu tinha corrido até um mês antes tinha sido 15 quilômetros na São Silvestre. Então, em um mês, eu tive que. Ah, e em 2023 eu não tinha corrido ainda mais do que 7 quilômetros. Eu corri 15, dia 31 de dezembro, São Silvestre, e até agora, até junho, eu corri só 5. Né? Daí eu comecei a treinar, subir carga para conseguir chegar no meu resultado. Ou seja, eu falei com um especialista no assunto, que é o meu irmão, que é triatleta, Ironman, já correu ultramaratona. Falei, cara, eu tenho que correr meia maratona daqui a 4 semanas. Eu não tenho tempo para contratar um treinador. Me monta um plano de treino, por favor. Ele montou para mim um plano de treino que eu segui à risca. Né? Fechei a boca um pouquinho para reduzir 2 kg de barriga. Peguei meus tênis, estava bom, comecei a correr, tinha um problema no pé, e comprei um melhorzinho para não ter problema, que a gente compra um negócio que não é tão bom. Errei na escolha do tênis. Fui treinar para conseguir atingir lá o meu resultado. Tem que praticar aquilo, senão, cara, não basta ter propósito. É isso que eu falo. Não basta ter propósito, tem que implementar método. Então, antes de encerrar, existe uma grande arma contra a procrastinação. Hoje no Brasil nós temos uma pandemia de procrastinação. Tem sido muito falado sobre isso. A dificuldade de tomar decisões, a dificuldade de levantar da cama e fazer as coisas que têm que ser feitas, que a dificuldade de implementar um método de enfrentar as coisas, pela facilidade que a gente tem de colocar a culpa no governo, colocar a culpa na concorrência. Então, as pessoas elas procrastinam coisas que elas precisam fazer. Né? Existe uma grande arma contra a procrastinação, que é o teu propósito. Então, quando tu sabe para que tu veio ao mundo e tu realmente está comprometido com o teu propósito de verdade, assim, do fundo do coração, tu abre o teu olho e pensa, eu preciso fazer isso. Né? Cara, não tem procrastinação. Não tem como pegar a procrastinação em quem sabe muito bem o que quer. A melhor palavra, ao invés de propósito, é determinação. Eu acho propósito muito lúdico, muito amplo, muito poético. Cara, é determinação e aguentar o tranco. É isso, porque quem quer consegue. Por que tem cara da África passando fome que ganha provas magníficas pelo mundo? Por que tem gente sofrida, que nem Rick Chester, que vendia água na praia, que hoje é um palestrante, tem muita grana, ensina um monte de gente? Porque ele aguentou o tranco. Por que Flávio Augusto é milionário? Porque ele não aguentou o tranco de ficar no ônibus e aquilo para ele causou mudança. Por que Janguier Diniz, meu amigo Janguier, que era engraxate com 8 anos de idade, hoje é bilionário, investindo em um monte de empresas aí que nem ele faz, além de vários projetos de educação que ele cumpre, porque ele aguenta o tranco. E outros vários exemplos, o Joel J fala muito disso, o Caio Carneiro fala muito disso, um monte de gente fala muito disso. Motivo pelo qual me apelidaram de Farma Foda alguns anos atrás, mas dado o meu trabalho de gestão, não tem como manter o tempo inteiro eu falando palavrão, né? Cara, mas é essa determinação
que eu trabalho para que as pessoas tenham. Então, o meu trabalho é aliviar a tranqueira do meio do caminho entre o atual e a determinação. Não, tu não vai conseguir fazer o que tem que fazer, tu quer, porque tem muita coisa te incomodando aqui no meio do caminho. Vamos liberar um pouco teu armário, vamos botar mais roupa fora, vamos. Tá, mas e esse hábito aqui teu? Pra que é? Pra isso. Podemos deixar ele de lado um pouquinho? Podemos. Tá, vamos fazer isso aqui? Vamos. E a pessoa vê que aquilo é legal pra ela e facilita a vida dela pra ela chegar lá. Me corrija se estiver errado, mas tem uma diferença bem grande entre o propósito, que é junto com a determinação, e motivação. Sim. Motivação é algo que você não consegue trazer constância. Já o propósito você consegue. Eu acho que tu tá querendo falar sobre a empolgação, tá? Isso. Não sobre a motivação. Porque a motivação realmente é o teu motivo. Então, eu tenho um motivo, por exemplo, de ser uma figura que inspira os meus filhos para que eles façam melhor do que eu. Eu tenho uma motivação muito clara, que é servir aos meus colegas como os meus pais não tiveram quem servisse a eles quando eles precisaram. De verdade. Edu, então já estamos chegando aí no próximo do nosso fim do nosso podcast. Produção, tudo certo lá? Tudo certo? Maravilha. Aguardar um pouquinho aqui que eles já vão trazer algo bem especial. É álcool? Não. Ah, eu tô brincando. Não vou dar spoiler, senão não vai. Chegando aqui mais ao final do nosso podcast, PharmaCast, foi um prazer te receber aqui. Eu mesmo estou muito feliz de ter tido a oportunidade de conversar contigo, uma oportunidade que a gente não tem todos os dias, né? É agenda corrida, viagem para tudo que é lado. Então, oportunidade, muito obrigado por ter vindo aqui. E como agradecimento, o pessoal da produção separou aqui um presente para você. Opa! Eu espero que você Quero. goste e possa aproveitar ele. Opa, muito obrigado. É pesado o negócio aqui. Olha só. Vamos ver aqui. Acertei! Falei que não ia dar spoiler, mas... Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe que quer me deixar mais feliz, me dá bebidas lá do Rio Grande do Sul, Essa aqui, vamos ver, lá de Garibaldi. Canetas. Muito bom, muito obrigado, cara. Valeu, brigadão. De nada. Então é isso, pessoal. Se você curtiu aqui esse podcast, aqui na descrição a gente vai deixar os canais do Edu. Também se quiser comentar aí os seus arrobas, o pessoal poder te seguir. @edufarma com PH e tem um ponto no meio. Isso aí. Pegou, hein? Vamos deixar aqui na descrição. Se você gostou aqui do podcast, se inscreva no nosso canal e deixa um joinha lá pra gente saber que você curtiu. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.